E Jesus, chamando a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que Jesus está advertindo aqui, mostrando para o povo? Vocês querem me seguir? Não é o Pai que vai trazer vocês a pulso, não. O Pai conduz vocês no caminho, na porta. Mostra a vocês a escolha que tem que fazer. Agora, quem tem que fazer somos nós. Quem tem que renunciar somos nós. Quem tem que escolher seguir somos nós. Quem tem que escolher entrar ou não pela porta somos nós. Porque tem a estreita e tem a larga. Só existe dois caminhos, duas direções. Aqui conduz o homem à vida eterna e aqui conduz o homem à morte eterna. Aqui conduz o homem à bênção eterna e aqui conduz o homem à maldição eterna. Porém, Deus te instrui, Deus te orienta e ensina você o caminho, a direção que você deve escolher. Está escrito na palavra isso. Salmos 25, 8 e 12. Dê uma lidinha lá, porque Deus ensina os pecadores o caminho que eles devem escolher. Está escrito na Bíblia. Eu estou pregando isso que a Bíblia ensina. Eu não estou forçando a interpretação do texto. Nem estou aplicando o meu entendimento e trazendo uma interpretação minha. Para a gente aprender que o homem é responsável pelo seu destino. E o amor de Deus para a salvação é para toda criatura, ser humano. Porque Deus amou o mundo, a humanidade. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. A palavra revela isso. Agora, o que é graça? Muita gente ultimamente tem falado de graça. Eu tenho visto muitos vídeos aí de homens, porque nós agora estamos na graça, não temos mais a lei, e agora a graça não precisa mais de nada. Vai pensando isso? Vai pensando que a graça não precisa de esforço? O reino dos céus é tomado à força. A vida com Deus é questão de renúncia. Caminhar para o céu é o caminho estreito, porque você caminha subindo. Você tem que se esforçar. Para o inferno é mais fácil, que não tem esforço nenhum, é descendo. O que não tem esforço é ir para o inferno. Mas para ir para o céu, precisamos nos esforçar. Não é que o mérito da salvação é nosso. Nós precisamos nos esforçar para andar nessa salvação, nesse caminho que Deus abriu. A graça dele é esse. Deu para entender? Muita gente não entende o que é graça e está pregando aí. Não, mas estamos na graça, na graça. Você não sabe nem o que é graça. A palavra de Deus vai dizer... Olha, vê só. Jesus vai dizer assim, lá na lei, vocês ouviram dizer, na lei era assim, aquele que deitar com a mulher do seu próximo comete o adultério. Porém, eu vos digo, olha o que a graça nos ensina, aquele que tão somente pensar e desejar a mulher do próximo, já cometeu o pecado. Não precisa deitar com ela. É só desejar, já está pecando. Te arrepende não, irmão? Tira esse pensamento da mente não. Tira essa impureza da mente não. Para de cobiçar a mulher do próximo. Porque isso aí já comete adultério. Deu para entender? Para você cometer o adultério, não precisa deitar com a mulher do próximo. Nem se relacionar com outra mulher. Basta apenas você pensar mal. Desejar, cobiçar e alimentar esses pensamentos impuros. Você já está em pecado. Isso é graça. Deu para entender? Jesus vai dizer... Na lei, ouviste dizer, olho por olho, dente por dente. Olha o que é graça. Porém, eu vos digo, faz o bem a quem te faz mal, ora por quem te persegue, não pague o mal com o mal. E aí? E aí? A graça é assim como você entende, é? Hein? A graça, meu irmão, a luta é maior, porque na lei, o homem não tinha nenhuma restrição, não. Bateu, levou.
Fez o mal, faço o mal também. A lei não, a graça não. Não pagais o mal com o mal. Deu para entender? Faz o bem a quem te faz mal. Ora por quem te persegue. Então as pessoas não conhecem o que é graça. Fica falando de graça. A graça, no sentido de que Deus operou o impossível para nós, que nós não podíamos fazer nada para poder encontrar uma porta nem um caminho para chegar a Deus. Estávamos perdidos. Nós não tínhamos como chegar a Deus. Estávamos sentenciados a viver, nascer, crescer, envelhecer, morrer e a nossa alma ir para o inferno. Estávamos sentenciados. Mas Cristo veio para mudar esse destino, para nos dar oportunidade, para nos dar a chance, como um caminho que Deus abriu, como uma porta que Deus colocou, para nos tirar desse destino que estávamos sem saída. Graça é isso. Deu para entender? Agora eu tenho que entrar por essa porta para estar nessa graça. E andar nesse caminho até o fim para estar nessa graça. E aí vai necessitar do meu esforço, da minha prudência, da minha dedicação. Tudo isso pela graça de Deus que vai me ajudar. Mas a escolha é minha. Porque Deus não força você. Mesmo na presença de Deus, você é quem escolhe se quer continuar obedecendo a Ele ou não. Se quer roubar ou não. Se quer continuar na mentira ou não. Se quer continuar adulterando ou não. Se quer continuar dentro da hipocrisia ou não. É nós que escolhemos. Deus não força ninguém a nada. Graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Quer dizer, favor imerecido. Esse favor que Deus operou para nós, para nos abençoar, nos dando a porta. Agora é eu que tenho que entrar por ela. Nos abrindo o caminho, agora sou eu que tenho que andar nesse caminho. Nos dando a oportunidade de ser justificado, agora eu tenho que crer para ser justificado. Nos dando a oportunidade de ser livre da condenação, agora eu tenho que crer em Jesus para não sofrer a condenação. Porque Jesus disse, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê continua condenado, porque já está condenado. Graça é condicional a crer. Crer não é uma expressão verbal. Crer é uma ação, é uma atitude. E isso tem que ser constante até o dia em que aqui a gente estiver. Mas como tem muita gente aí do outro lado, que diz que não tem mais juízo, Jesus já veio, já está vivendo a vida eterna, Jesus já está reinando, então tua esperança no Jesus que tu crê, que já estás vivendo a promessa dele, já estás vivendo a eternidade, é uma fé vã, é uma vida, é uma esperança morta. Que eternidade é essa que tu estás vivendo? Que tu estás num corpo mortal. Que promessa é essa? Que eternidade é essa que tu estás vivendo? Que tu estás numa vida temporal. Deu para entender? Graça é o favor que Deus oferece ao homem, como diz lá em Tito 2:11. Porque Deus manifestou a sua graça, o seu favor, oferecendo, proporcionando salvação a todos os seres humanos. Agora, essa salvação, o ser humano tem que entender que precisa, tem que ver a sua necessidade e buscar essa salvação enquanto pode recebê-la, enquanto a porta da salvação está aberta. Jesus está dizendo hoje, vinde a mim, mas amanhã ele vai dizer, apartai-vos de mim. Quem ouvir o chamado dele hoje, vai receber a salvação pela graça de Deus que é manifestada para nós em Cristo. Deu para entender? A palavra de Deus vai dizer, lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aprenda o que isso nos ensina. Busque entender o que você está sendo instruído com esse texto. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus
Cristo. Que graça e que verdade vieram por Jesus. Você tem que buscar, examinar, entender isso. Não é se fechar numa interpretação intelectual. Vai orar, vai aprender, vai se dedicar em oração, pedindo a Deus que abra o teu entendimento, para que o Espírito Santo te revele aquilo que você não consegue entender de Deus, para que você não seja enganado, para que você conheça a verdade e seja liberto. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu dar um exemplo aqui. Olha só. Tem um buraco muito grande. Escuta aqui um exemplo. Sou muito bom de exemplo não, mas eu vou dar um exemplo para ver se você consegue captar um pouco. Existe um buraco muito grande. Nesse buraco caiu uma multidão de pessoas dentro dele. E nesse buraco não tem saída nenhuma, nem para o lado, nem pode sair para cima. As pessoas estão presas ali, vão perecer nesse buraco. E dentro desse buraco ninguém tem como sair. Nem ninguém pode ajudar o outro a sair. Todos estão perdidos, sem saída. Não tem como sair desse buraco. Estão lá, dentro dele. É uma suposição, é uma simbologia que eu estou fazendo aqui, né? Estou aqui narrando, dando um exemplo aqui simbólico para você entender o que é graça. Então todos estão dentro desse buraco sem saída. Ninguém pode sair, nem pode ajudar outro a sair, porque não tem nenhum meio. É impossível para sair desse buraco. Não tem como sair. Aí de repente chega alguém lá em cima e joga uma corda, uma escada, que é a oportunidade que aquele povo que está no buraco pode sair. Foi jogada uma corda, foi colocada uma escada. Agora, o homem que jogou a escada, que botou a corda, ele não vai descer e puxar ninguém. É quem tem que estar lá embaixo, aproveitar esse favor que o homem colocou por essa escada e subir nela para sair do buraco. Também, quem não quiser, vai continuar no buraco. A escada foi colocada para todos. Agora, só vai sair do buraco quem subir por essa escada. Deu para entender? Deu para entender como é o que é a graça de Deus? O homem perdido, julgado e condenado pelo pecado, como diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E entre o imundo não tem quem tire um puro, porque todos são imundos, é o que diz lá em Jó 14, 4. E agora, quem pode salvar um pecador dentre o pecador? Ninguém. Nenhum dos pecadores pode salvar, porque também estão no mesmo buraco, na mesma condição. Todos julgados, sentenciados ao inferno, que é o juízo eterno de Deus. Aí Deus agora é aquele homem que jogou a escada, para que o povo no buraco possa sair. Essa escada chama-se Jesus. Esse favor, esse meio de salvação para o povo sair do buraco, chama-se Jesus. Agora, só vai sair da consequência do pecado quem vier após ele, quem crê nele, quem aceitar esse favor de Deus, que chama-se Jesus, a graça de Deus para o mundo. Deu para você entender mais ou menos? Não é assim não, meu irmão. Deus já salvou você. Não. Deus chama a todos pela mensagem do Evangelho. Mas Jesus diz, quem crê é condicional. Quem não crê continua lá, em condenação, julgado e condenado, esperando a hora da morte para seguir o juízo. Mas quem crê não entrará em condenação, passou da morte para a vida e tem a vida eterna. Jesus falou isso ou não? João 5, 24. Então, gente, a graça de Deus é o favor que ele operou através de Jesus, cumprindo toda a ordenança, toda a obrigação da lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele foi o meio de justificação, não só para grego, judeu, mas para toda a humanidade. Ele tira os que estão debaixo da lei, a lei judaica que foi dada por Moisés. Eles tiram Jesus por ele. É que eles podem sair da condenação e toda a humanidade que está julgada sobre a condenação do pecado, pois o salário do pecado é a morte e todos os homens estão dentro dessa morte do pecado, só Jesus pode salvar também, que é a graça de Deus, tanto para judeu
como para gentil, como para todas as pessoas. A graça de Deus é o favor que ele oferece. Agora, você tem o direito de escolher se aceita esse favor e anda na condição que a graça te dá. É condicional. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. A graça é condicional. Primeiro, tem que crer em Jesus. E depois de crer, andar em novidade de vida. Negando-se, renunciando e se esforçando a submeter-se ao senhorio de Cristo, negando ao seu querer, a sua vontade, pela qual o diabo domina. Deu para entender? Olha o que diz lá em Tito, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Aprenda aqui algo. Isso aqui não é para judeu, não. Isso aqui é para toda criatura que quiser ser bem-aventurada. Tem que ler, praticar e crer na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Tito, capítulo 2, versículo 11 e o 12. Mas Deus, viu? Mas Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Escute agora o que diz o versículo 13. Versículo 12, aliás. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, a forma que nós vivemos que não agrada a Deus, que chama-se impiedade, vida ímpia, e as concupiscências mundanas, e vivamos nesse presente século, lúcido, sóbrio e justamente e piamente, numa vida para Deus. Deu para entender? Como é que nós temos que andar agora? E tudo isso pela palavra. Andar numa vida justa, reta, é andar em Cristo, na palavra dele, para que sejamos justificados, tenhamos boas obras em Cristo, para ser recebido de Deus, justificado e absolvido da culpa do pecado. Agora, é preciso andar em Cristo. E andar em Cristo é andar na sua palavra, é se esforçar, é fazer o que Jesus disse, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Negar a si mesmo é eu renunciar todo o prazer e vontade desse corpo, dessa natureza pecaminosa, caída, subjugada pelo pecado. Enquanto eu estiver aqui, neste corpo, eu tenho que andar me esforçando, eu tenho que andar me negando, eu tenho que renunciar a desejo, vontade, pensamento, atitude, reação, emoção, que não condiz com a vontade de Deus, com a palavra. Eu tenho que me submeter à palavra, eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar a me manter na palavra de Cristo, a me submeter ao senhorio de Cristo, para que por ele eu encontre essa salvação e esteja caminhando na justificação. Deu para entender? Agora, Jesus disse que é quem quer, quem quiser, não é forçado, é quem quiser. Interessante que Jesus diz assim: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas quem me negar, eu também o negarei. Rapaz, isso nos ensina o quê? Aí Jesus vai dizer assim também. Deixa eu ler aqui para você ver. Olha o que Jesus vai dizer aqui na carta de Paulo. Olha o que a palavra diz aqui, aliás. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13. Olha o que os apóstolos ensinaram, que hoje esse povo diz que é discípulo de Cristo, apóstolo, ensina diferente. Olha o que Paulo vai dizer. Se confessarmos, também com ele reinaremos. Se sofremos com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se. Deu para entender?
Você aprendeu aqui o que Paulo está orientando aqui na carta a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se soframos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Cuidado. Cuidado, seja fiel. Se for infiel, ele vai repudiar você. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Se você partir para viver o prazer e a satisfação que o mundo leva o povo a viver, se você não se esforçar, se você não se posicionar dentro de um esforço, dentro de uma perseverança, para continuar negando-se até o dia em que aqui findar o labor desta vida, ou então, com o arrebatamento nós partimos, você não vai estar vencendo. Porque só vencemos em Cristo. E para estar em Cristo, temos que negar, temos que renunciar, temos que viver. Não é dentro de uma religião, é dentro da palavra, é dentro do senhorio de Cristo, é dentro da vontade de Deus. E isso é escolha nossa. Andar com Ele ou abandoná-lo, negar. Jesus, ele chega diante de uma multidão que estava seguindo a Ele. Ele começa a ensinar, ele começa a orientar esse povo. A palavra vai dizer que muitos disseram, essa tua palavra é muito dura, nós não podemos suportar. E o texto vai dizer que muitos abandonaram a Cristo, já não andavam mais com Ele, já não seguiam mais a Ele. Jesus agora olha, ficaram os 12 apóstolos. Jesus vai dizer, não, vocês ficaram porque vocês são escolhidos, vocês são predestinados. Jesus não disse isso a eles. Jesus se vira para os apóstolos e faz uma pergunta para eles. Vocês também vão querer me abandonar? Olha o que Pedro responde. Senhor, para onde ou para quem iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Pedro estava dando uma resposta para Jesus. Jesus, nós vamos te seguir, porque nós sabemos que em ti temos a vida eterna. A escolha é nossa. Não é Deus que força ninguém a pulso. O evangelho tem que ser pregado para o povo ouvir. Quem crê é condicional. Aí encontra a salvação, recebe a graça de Deus e depois de receber essa graça, tem que se esforçar a permanecer e perseverar nesta graça até o fim. Jesus disse isso ou não? Mateus 24, 13. E o texto que eu citei aqui, sobre aqueles que abandonaram Jesus, quando Jesus faz a pergunta aos discípulos, se eles também queriam abandonar Jesus, você pode encontrar isso aí lá no texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, do versículo 60 até o 69. Dá uma lidinha aí para você ver. Esse contexto aí é muito bom. Essa leitura, para a gente vai aprender muito. Sai dessa ideia de que não, os evangelhos é só para o judeu. Vai aprender com Cristo nos evangelhos. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para o que Jesus falava em relação ao judeu, referindo-se à lei, e o que ele ensinava, no geral, para a humanidade, por meio da mensagem, as boas novas do Evangelho, que ele trouxe. O Evangelho foi trazido por Jesus. A palavra de Deus diz que depois que João Batista foi entregue à prisão para ser morto, Jesus veio para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. Não tem o Evangelho do reino de Deus para os judeus e o Evangelho para os gentios. Não, é um só. O Evangelho é um só. O caminho é um só. A porta é uma só. O meio de chegar a Deus é uma só. O meio de encontrar paz, descanso, de encontrar perdão, justificação, é um só. Para judeu, para grego. E isso nós aprendemos, nós conhecemos através da mensagem do Evangelho, que é as boas novas de salvação que Deus enviou para o homem através do próprio Jesus. Então aprenda o que é graça. Jesus, por ele veio a graça de Deus.
o favor para o homem perdido se encontrar com Deus para ter salvação. Veio através de Jesus no sacrifício dele. Porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Essa verdade é tudo aquilo que Jesus ensinou, que o povo estava privado lá no Velho Testamento, não tinha o conhecimento, porque Deus fez agora um novo pacto, abolindo o velho, aonde ele agora, nesse novo pacto, ele dá ao homem o conhecimento, por onde o homem vai encontrar remissão de pecado, salvação, reconciliação com ele, por qual caminho e qual porta o homem vai entrar para chegar a ele. Isso foi revelado por Jesus no Novo Testamento. A verdade é essa que Jesus trouxe para o homem entender, compreender como chegar a Deus, que estavam perdidos, estavam desviados, estavam sem entendimento de Deus, porque todos se perderam o entendimento. E Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Não foi só judeu, toda a humanidade se perdeu na direção do seu Criador. O que diz lá em Salmo 14, se fizeram inúteis, se fizeram imundos, com entendimentos abomináveis, com suas práticas, com seu conceito de Deus, se fizeram imundo. Jesus Cristo foi quem trouxe a verdade para ensinar o povo como chegar a Deus, qual o meio de salvação, como ter a remissão do pecado, como se justificar. E os judeus, eles tinham que entender que aquilo que era pedido na lei era simbólico, figurava, apontava para Cristo. E Cristo agora cumpriu todo o rito da lei, está em Cristo. Cristo é o cumprimento da lei para os judeus. E Cristo é o cumprimento da justificação do pecador que estava condenado pelo seu pecado para ele ser salvo. Jesus é o único caminho para qualquer ser humano, raça, classe, nação. Jesus é o único meio, singular, exclusivo e eterno. É a graça de Deus para quem crê e perseverar até o fim. Olha o que diz para encerrar. Para você entender uma coisa aqui, para finalizar essa instrução, falando um pouco sobre a graça, ensinando um pouco sobre essa verdade. A graça não é como muitos estão ensinando aí não. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer dentro do conhecimento da verdade do Evangelho. Ah, mas ele pregou para os judeus, essa carta foi direcionada aos judeus. Foi sim, para mostrar aos judeus a verdade do Evangelho, que é para toda criatura. Deu para entender? Então o judeu, eles foram ensinados a ver e conhecer a verdade que veio por Jesus Cristo. Essa verdade que faz ele entender por onde ele vai ser recebido por Deus, o caminho, o meio e a porta para ele entrar na presença de Deus. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. É muito interessante isso aqui, gente. A gente lê a palavra, buscar meditar, entender. Quando não compreender, orar. Senhor, Espírito Santo, abre o meu entendimento. Me ajuda a compreender a tua palavra. Eu quero ser liberto, eu quero andar na verdade. Eu quero estar em comunhão contigo, na tua presença. E eu só posso isso dentro da tua palavra. Me ensina. Ore com o coração. E a palavra de Deus diz que ele dá sabedoria a quem pede a ele. Ele não lança em rosto. Peça a Deus entendimento. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como um filho sobre a própria casa. Qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim? Existe um fim. Não chegou ainda. Existe um fim. Olha o que diz aqui também no versículo 13. Versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firme o princípio da nossa esperança, da nossa confiança até o fim. O fim vem, ainda não veio. O fim vai se dar ou com o arrebatamento ou com a morte do corpo. É o fim da vida humana aqui. Mas enquanto não chegar nenhum desses dois acontecimentos, nós, igreja, cristão, que estamos na esperança do encontro com Cristo, temos que perseverar, irmão. Foi o que Jesus disse.
aquele que perseverar até o fim. Jesus disse, ser fiel até a morte. O fim se dará ou com a morte ou com o arrebatamento, para aqueles que estão em Cristo receber a vitória eterna que está guardada, reservada para nós alcançar neste grande dia, ou com a morte ou com o arrebatamento. Deu para entender? Então, gente, cuidado com os ensinamentos que vocês estão tendo aí, tanto aqui no Face, como no YouTube, como em qualquer rede social, como dentro de igreja, como na rua, no ônibus, no metrô, pessoas que estão aí se fazendo pregador e levando doutrina de demônios, levando o evangelho anátema, pregando mentira, trazendo profecia, revelação, que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Cuidado! A palavra de Deus nos adverte de que, se alguém vem até nós e não traz a doutrina de Cristo, não recebais. Se alguém vem até nós pregando um outro evangelho, que não foi aquele que os apóstolos pregaram, não receba. Cuidado, não importa quem é, nós temos que ouvir, praticar e submeter-se à palavra de Cristo, o evangelho, a doutrina. Seja qual for o homem que não estiver pregando, ensinando essa doutrina, estiver trazendo uma interpretação, uma linha de pensamento, uma doutrina paralela, não receba. Cuidado, o que está em jogo aqui não é você ser dessa igreja ou daquela, não é você ser mais crente do que o outro. O que está em jogo aqui é a salvação da nossa alma, que vamos alcançar no final da nossa fé. Foi o que disse Pedro escrevendo na sua carta universal, capítulo 1, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da salvação, aliás, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Dá uma olhadinha aí nesse texto, dá uma olhadinha aí na Bíblia inteira, nas cartas, e você vai aprender muito de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu, evangelista Wellington Ramos, meu compromisso é pregar a verdade do Evangelho, nada além dessa verdade. Não estou aqui preocupado em ganhar like, em ganhar visualização, em ganhar seguidores, em me apresentar, em ser popular. Eu estou aqui cumprindo o meu ofício. Ministro da verdade do Evangelho, pregador, chamado por Deus, vocacionado para tal ministério, estou cumprindo o meu ministério. Como disse Paulo a Timóteo, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista, que é evangelizar. Evangelizar é ensinar a verdade do Evangelho, as boas novas a todos. Amém? Que Deus continue vos abençoando. Até a próxima live de instrução aqui na minha página no Face. E daqui eu transmito, publico para o YouTube, para o Kawaii, para o Message, para o Zap e todos os meios de comunicação que eu tenho acesso. Estou levando a exposição da palavra de Deus para dar luz e entendimento aos simples.